Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23 ao 27, apenas. Evangelho de Mateus, 23, ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O tema da mensagem nesse dia é: sem Cristo há pânico, que é o pecado do medo incontrolável. Sem Cristo há pânico, que é o pecado do medo incontrolável. Então aqui, nós vemos aqui inicialmente, nesta passagem, uma passagem conhecida, que há também nos outros evangelhos. E nós vemos aqui o Senhor Jesus entrando no barco, a partir do versículo 23, está escrito assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Aqui nós vemos algo tremendo. O barco, naquele tempo, era o único meio de transporte para longas distâncias, né, para que as pessoas pudessem se deslocar para longas distâncias, para terras longínquas. O barco era usado naquele tempo. Havia meios de transporte como mulas, jumentos, cavalos. Esses animais também eram usados para transporte terrestre, mas o barco era para transporte de distâncias mais longas. E o Senhor Jesus, naquele tempo, mediante os lugares que ele ia, ele sempre usava o barco para se apartar das multidões. Porque se nós nos versículos anteriores, não vamos ler, mas nos versículos anteriores, a esse versículo 23, 22, 21, um pouco para trás, nós vemos que Jesus ele havia curado a sogra de Pedro, um dos seus discípulos e apóstolo, posteriormente, e muitas pessoas concorriam até ele, trouxeram-lhe muitas pessoas com problemas espirituais e físicos, e o Senhor Jesus curou. Era muita gente mesmo, eram muitas pessoas. E o Senhor Jesus curou, e por causa daquela grande multidão, o Senhor muitas vezes ele tinha que se apartar, porque senão ele não teria descanso, não teria momento nenhum para poder ensinar os seus discípulos, estar com eles. E ele mesmo também, como homem, para descansar, o Senhor Jesus não teria tempo. Ainda que poucas vezes, apenas nessa narrativa do Evangelho de Mateus, nós podemos ver aqui um momento de descanso do Senhor. Porque o Senhor Jesus falou: meu Pai trabalha até esta hora e eu também. O Senhor Jesus não parava. Enquanto muitas pessoas estavam dormindo, Jesus, à noite, durante a madrugada, a vigília da madrugada, Jesus estava orando, ou acordava bem cedo para orar, porque ele tinha, durante o dia, grandes desafios. Ele tinha que pregar o seu evangelho, ensinar a sua palavra e curar e libertar pessoas dos poderes das trevas, Satanás, para que essas almas pudessem estar livres para Deus. Então o Senhor Jesus não parava. E nós vemos os versículos anteriores a esse versículo que nós lemos aqui, essa passagem que fala acerca da tempestade no mar. O Senhor Jesus também, ele é perguntado, ele é por um escriba, um religioso, que declara: Senhor, aonde o Senhor for eu vou. E o Senhor Jesus fala: olha, as raposas têm covis, os passarinhos ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É interessante que o Senhor Jesus fala isso para aquele escriba, nos versículos anteriores. Por quê? Porque os escribas eram homens que tinham uma posição social naquela época, religiosa, bem conceituada, tinham privilégios, né? Tinham um lugar para morar, tinham muitas coisas que lhes favoreciam acima do povo judeu naquele tempo. E o Senhor Jesus fala: olha, os passarinhos têm ninho, as raposas têm covis, mas eu não tenho aonde colocar a minha cabeça. Ou seja, seguir a Cristo seria algo bem
peculiar, algo bem pessoal, algo bem, digamos assim, bem particular para aquela pessoa que verdadeiramente ouve a voz do Salvador, ouve o seu Evangelho, se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, crê e o segue, deixa tudo e o segue. É necessário haver uma renúncia, é necessário haver uma disposição de ânimo totalmente voltada para Deus. Estar não preso às coisas desta vida, ainda que seja lícito ter uma casa, um trabalho, um estudo, uma família, mas não podemos estar presos às coisas terrenas, porque para seguir a Cristo exige muito mais do que simplesmente fazer ter uma confissão de fé escrita e uma profissão de fé verbal. É necessário verdadeiramente uma entrega completa ao Salvador, uma completa entrega a Cristo. Então nós vemos também que um outro homem, mas não era um escriba, era um discípulo, que a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 8, que nós não lemos, mas diz que um discípulo chegou a ele e falou: Senhor, permite primeiramente eu sepultar o meu pai. Então, nesse texto, nesta passagem, o que esse texto quer dizer? Não quer dizer que o pai desse homem, desse discípulo, estivesse morto. Não quer dizer que estava morto. No contexto não é este. Possivelmente o contexto da época era o seguinte, é que esse discípulo estava pedindo permissão ao Senhor para ir esperar com que o pai dele morresse num determinado dia, na vontade de Deus, é claro, que um dia o pai dele morresse para que ele pudesse ficar com a herança, pudesse cuidar da herança. Então era uma questão mais material, pessoal, do que propriamente afetiva e espiritual. Ou seja, ele queria que o Senhor Jesus permitisse que ele fosse ter com o pai dele, a vida dele ainda terrena, esperasse que o pai dele morresse e partilhasse a herança, e só depois então ele iria seguir a Cristo. E o Senhor Jesus responde: olha, segue-me, deixa os mortos sepultar os mortos. Ou seja, não se preocupa com as coisas terrenas desta vida, que os mortos espiritualmente, em seus pecados, se preocupam. Ou seja, as pessoas que não conhecem a Cristo, não têm Deus em suas vidas verdadeiramente, se preocupam apenas com as coisas deste mundo, com as coisas terrenas. Então o Senhor, ele fala: olha, não se preocupe, deixe o morto enterrar seu morto, segue-me, porque para seguir a Cristo não é fácil. Mas a partir do versículo 23, que nós lemos aqui, que diz que entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Porque nós entendemos anteriormente que Jesus estava dispersando a multidão para que os discípulos pudessem também, e ele mesmo entrar no barco para que ele pudesse seguir para a sua jornada. Então a Bíblia diz que ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E é interessante esta colocação do evangelista Mateus, pelo Espírito. Os seus discípulos o seguiram. Só pode seguir a Cristo quem verdadeiramente é discípulo dele. E os discípulos o que fazem? Os discípulos eles aprendem com o mestre. Ou seja, eles ouvem a sua palavra, ouvem os seus mandamentos e os praticam. E aprendem. Então é só os discípulos. Isso quer dizer que para ser um discípulo do Senhor e Salvador, é necessário um dia ter se arrependido dos seus pecados, ter crido nele, ter sido salvo. Sem salvação não há como uma pessoa, um pecador ou uma pecadora, tornar-se discípulo de Cristo. Não tem como. É necessário que haja um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira fé dada por Deus para que esta pessoa torne-se um discípulo, uma discípula de Cristo. Então é necessário que haja, para que essa pessoa possa aprender com Deus, aprender com o Senhor, aprender a sua palavra, entender a palavra. Como ela é necessário que ela se torne um discípulo, uma discípula. Para ser um discípulo, uma discípula e aprender a palavra de Deus, ela precisa estar salva. Porque se não houver salvação, ela não vai poder entender, compreender. Jesus falou aos judeus que não criam nele: vós não podeis compreender a minha palavra porque não sois de Deus. Vocês não conseguem ouvir o que eu falo porque vocês não são de Deus. Então eu falo, vocês não entendem. Minha palavra não entra em vós porque vocês não são de Deus. E para ser de Deus é necessário primeiramente ouvir a voz do Filho, o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Evangelho.
É necessário se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, reconhecer que é um pecador, uma pecadora, é crer no Senhor e Salvador para ser salvo. E aí sim, você conseguirá ouvir a palavra de Deus. E você vai poder tornar-se um discípulo, uma discípula de Cristo. No verso 24, continuando. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, o Senhor Jesus, ele, porém, estava dormindo. Então aqui nós vemos uma situação aonde a natureza, ela começa a agir na vida dos discípulos, junto com o Senhor ali naquele momento. Nós vemos que se levantou uma tempestade e começou a mexer com o mar, com as ondas, a ponto das ondas do mar e começar a encher o barco. E é interessante que o Senhor Jesus estava dormindo, não estava acordado. Poderia ser que o Senhor se despertasse e comovesse num dado momento ali, dormir naquele sono, vendo a água entrar, molhar ele, tocar com a tempestade e de repente ele despertar do sono. Não, mas ele estava dormindo. Isso não quer dizer que o Senhor estava indiferente à circunstância que estava envolvendo os discípulos ali. Não, ele estava apenas dormindo. E podemos dizer e defender o Senhor no sentido de que ele, como homem, Jesus como homem, estava cansado. Por isso que ele estava dormindo. Porque ele andava muito, ele não tinha pousada certa, ele não tinha momentos para comer, e ele se doava para as almas, para as multidões. Ele fazia a obra de Deus, estava cansado. E era legítimo que, num dado momento, e a Escritura registra isso, que o Senhor Jesus ele participou da natureza humana, de todas as formas. Sentiu fome, sede e cansaço. E por isso ele precisou dormir, como homem. Então ele estava dormindo. E entendamos aqui o seguinte, é que se nós estivéssemos no lugar dos discípulos ali e vendo aquela tempestade, nós também poderíamos ficar de uma forma abalados, né, inquietos. É interessante que a tempestade, quando uma pessoa entra num barco, mesmo que você não entre assim, não haja uma tempestade, muitas pessoas sentem enjoo quando entram num barco, um alto mar, porque mexe com o corpo humano, mas não é só mexe com o corpo humano, causa-se um certo medo, um temor, estar no meio do mar. Para quem não é acostumado a andar no mar, causa um certo medo, receio, aquela vastidão de água, e isso causa, é como você subir na altura de um prédio bem alto também, olhar para cima e sentir uma vertigem, você se sente sem chão. É como se você fosse cair e a onda, e o mar e as ondas, elas balançam o barco e não trazem estabilidade, firmeza. Não é como estar andando numa terra firme. Você não sente segurança, você sente insegurança, você sente medo. Só de entrar no barco, você pode sentir um medo. Você entra com cuidado. Por quê? Porque você não tem a firmeza do chão. Então você não consegue verdadeiramente sentir, né, ali. E a natureza, naquele momento, estava sendo usada para um propósito de Deus. E a natureza, muitas vezes, como uma tempestade, como diversos tipos de situações que podem ocorrer até na humanidade, terremotos, maremotos, tsunamis, por assim dizer, e outras catástrofes que possam vir do clima, do meio ambiente para a humanidade e para o homem, são sinais, são juízos de Deus. Naquela forma, são juízos para o pecador, para a pecadora. Para a pessoa que não conhece a Deus, essas situações vêm para lembrar ao homem que um dia ele há de prestar contas com um Deus santo e justo. Então, as situações que, como essa tempestade, ela pode, essas ondas e outras situações semelhantes a essas que possam causar medo e pavor e pânico ao ser humano, são sinais dos juízos divinos que Deus permite sobre o homem para que ele lembre que ele está diante de um Deus e que a qualquer momento seus olhos podem se fechar para esse mundo e se abrir para uma eternidade, com Deus ou sem Deus, se ele não tivesse arrependido de seus pecados. Que há um porvir, há uma eternidade vindoura.
diante de nós. E nós temos que nos atentar. Então, muitas vezes, Deus usa a natureza, usa essas circunstâncias climáticas, os elementos da natureza, para tratar com o homem, com o ser humano e fazê-lo pensar que há um Deus soberano, criador sobre todas as coisas. Um Deus que criou os céus e a terra, o mar. Se ele criou tudo isso, ele não teria poder sobre isto, ele não teria poder para interferir, tanto para o bem como para o mal adverso nas circunstâncias, para as coisas que acontecem. É como se Deus criou, então quando acontece uma enchente ou acontece uma tempestade, quer dizer então que Deus não tem participação naquilo que ele mesmo criou e que ele ordena, que segundo a palavra ele cuida e estabelece. Ele não teria esse poder? Não, ele tem sim controle, ele continua sendo Deus soberano, ele que permite que venha chuva, que venha tempestade, que venha raios, que venha terremotos, ele permite, ele controla essas coisas. E tudo isso ele faz para que o homem saiba e a mulher saiba, o homem, ser humano, a mulher saiba que em si mesmo são nada. Então Deus tem o controle sobre todas as coisas. E é interessante também entendermos que naquele contexto, ali estavam os discípulos, que conheciam a Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor estava ali dormindo, mas não indiferente. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Olha que coisa tremenda. Ali os discípulos do Senhor Jesus. Só pode ir a Deus o Pai quem vai a Cristo, primeiramente. Só pode experimentar o socorro divino, verdadeiramente, da parte de Deus, quem vai a Cristo, primeiramente. Porque ser salvo de uma enchente, de um terremoto, escapar de um terremoto, de um acidente, de um maremoto, de qualquer circunstância climática, escapar ileso, é uma graça, é uma dádiva comum de Deus a todo homem, seja ele salvo ou não. Mas experimentar a verdadeira salvação, a intervenção divina, é só por meio de Cristo. E aqui nós vemos o quê? Que os seus discípulos, somente aquele que é salvo e que é discípulo porque é salvo, pode se aproximar de Deus por meio do Filho, o Senhor Jesus. Pode ir a Deus o Pai por meio de Cristo. Pode se aproximar dele, pode despertá-lo. Por que despertar o Senhor? Por quê? E como? Porque todo discípulo, ele aprende com o Senhor, ele aprende com o seu mestre e faz a sua vontade. E as suas orações, as suas petições são conforme a vontade que há na sua palavra, nos seus mandamentos. Então o discípulo, ele faz aquilo que agrada ao Senhor, o seu mestre, obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos. Então aquilo que ele ora, aquilo que ele pede, atrai, desperta a atenção do Senhor. Então nós vemos aqui o que os discípulos, eles se aproximando do Senhor, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Naquela circunstância, os seus discípulos estavam querendo uma salvação comum de uma situação, de uma circunstância natural que estava vindo sobre eles. Ou seja, natural sim da natureza, dos elementos que estavam ali naquele momento conspirando contra eles. A tempestade, o mar, as ondas. Então eles queriam livrar-se daquela situação. Mas para aquele que não conhece a Deus, aquela situação, como disse aqui, já da natureza, pode ser um juízo de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de quem não é salvo. E se a pessoa não ir a Cristo, não buscar a Cristo, ela não poderá ser socorrida no tempo oportuno. Ela pode ainda viver um bom tempo nesta vida, ser livrada de situações terrenas, mas não será livrada da situação eterna após a morte. Porque não foi a Cristo. A palavra de Deus diz que pelo novo e vivo caminho. Jesus Cristo é o novo e vivo caminho. Por ele temos acesso a Deus, o Pai. E por ele temos comunhão com esse Deus, o Pai, para podermos viver eternamente com ele.
E é interessante também, aqui no verso 26, depois que os seus discípulos se aproximam e o despertam ao Senhor, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos, ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha que coisa interessante aqui. O Senhor Jesus fala: por que temeis? Por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Ele estava falando isso aos seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos caminhavam com o Senhor Jesus. Tinham conhecimento das suas obras, dos seus feitos, de quem ele era. Tanto que João, no capítulo 21, versículo 25 do Evangelho de João, João escreve neste último versículo do seu Evangelho que no mundo inteiro não caberia, não conteria os livros com todas as obras, com tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. Ele fala: eu cuido que neste mundo não conteria, não caberia tudo, se fosse escrito em livros, de tudo que Jesus fez. Que coisa maravilhosa. Tudo que o Senhor fez nesse mundo não poderia ser escrito. Suas obras são grandiosas. Isso falando quando ele veio aqui a primeira vez em carne como homem. E João fala, então, os discípulos conheciam o Senhor. Eles sabiam do que ele era capaz. Eles viram muitas coisas. O Senhor Jesus sempre agiu contra a natureza das coisas, para favorecer a própria natureza. Porque como que você vai fazer um surdo de nascença ouvir? Como você vai fazer um coxo que tem a perna toda deformada andar? Como é que você vai fazer um cego? Como vai fazer um órgão ser criado? Jesus fez tudo isso e muito mais. Ele foi contra a natureza, mas a favor da natureza humana, trazendo milagre, trazendo vida para comprovar que ele era o Deus vivo, e é o Deus vivo, o Messias, o Cristo que havia de vir para a salvação de todo aquele que se arrepende e crê. Então aqueles homens não deveriam ter medo, porque ele falou: por que temeis? Por que vocês têm medo? E não é que os discípulos não confiavam, porque Jesus falou: por que temeis, homens de pequena fé? Não é que eles não tinham fé, todo discípulo tem fé, mas talvez naquele momento das circunstâncias, isso infelizmente pode acontecer com os discípulos, quando ocorrem situações que querem gerar pânico, e o pânico é um medo incontrolável, e não deixa de ser um pecado, porque é incontrolável, é exagerado, é exacerbado para um lado. Isso faz o quê? Faz com que as pessoas tomem atitudes impensadas. Muitas pessoas morrem do pânico e não do próprio agente causador do pânico. Muitas pessoas morrem de pânico e não do agente causador. Quando, por exemplo, se está pegando fogo no lugar e há muitas pessoas ali juntas, uma multidão, as pessoas correm sem direção e acabam pisoteando umas às outras. Isso aconteceu já na história, em diversas situações. Por quê? E muitos não morreram do incêndio que elas estavam correndo, morreram do pânico. Morreram do pânico. O pânico é um medo incontrolável, é um pecado. E isso faz com que muitas vezes as pessoas elas não consigam entender o que, no caso aqui, o que o Senhor estava querendo mostrar, corrigi-las. No caso dos seus discípulos, o Senhor dizendo: homens de pequena fé, por que vocês têm medo? E é interessante que o Senhor Jesus, ele não foi indiferente à petição deles, ao desespero deles. Não foi indiferente. A Bíblia diz que ele se levantou. Ele poderia dormir deitado mesmo, como ele estava ali dormindo deitado, encostado. Não sabemos se ele estava deitado, reclinado, encostado no barco, sentado, mas de pé não estava. A Bíblia diz que ele se levantou. Então concluímos que ele estava deitado. O Senhor Jesus poderia falar deitado mesmo, para mostrar para eles toda a sua soberania, como Deus agora. Não como um homem, mas como um Deus, ele poderia ter repreendido o vento e o mar. Mas ele se levantou para mostrar interesse, que o Senhor Jesus ele tem interesse e se preocupa com as necessidades daqueles que são seus discípulos, daqueles que um dia foram salvos pela graça por ele.
Ele se preocupa, por isso ele se levanta. Ele se posiciona, demonstrando interesse pela preocupação, pelo medo, pelo pânico, desespero dos seus discípulos. Isso é algo que deve sempre nos chamar a atenção. E ver o quê? Que o Senhor Jesus faz algo maravilhoso. Ele se levanta e ele repreende o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha o poder do nosso Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo, Senhor soberano sobre os elementos da natureza. Ele deu ordem, ele censurou, ele proibiu o vento de manter-se com uma tempestade. Ele proibiu o mar, ele censurou o mar de ficar agitado, de invadir o barco em que ele estava com os discípulos. Ele ordenou, ele é Deus, Senhor sobre a natureza. E isso nos dá a entender como se Deus usa, como falamos aqui, a natureza também, para que o homem saiba que há um juízo da parte de Deus, para que ele se arrependa. Mesmo o homem, o pecador, a pecadora, estando num juízo, passando por uma circunstância semelhante em juízo de Deus, o Senhor está ali, naquele juízo. E o pecador e a pecadora que se achegar a Cristo, mesmo estando num possível juízo, e se clamar por arrependimento, e se clamar diante de Deus por arrependimento, por perdão dos seus pecados, pode ser ouvido, ouvida e ser salvo daquela situação. Um pecador, uma pecadora, que está para entrar no possível juízo de Deus, ainda em vida, se arrepender dos seus pecados, se crer no Senhor e Salvador, pode ser livrado desse juízo da ira vindoura. Pode sim, porque a Bíblia diz lá em Ezequiel 18 que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que se arrependa. Então Deus quer o quê? Quer que o pecador ele venha ao arrependimento. Aqui nós vemos ali que o Senhor Jesus, ele livrou os seus discípulos de uma situação e mostrou a sua glória, a sua soberania, o seu poder sobre a sua criação. Que não era apenas um homem ali. E nós vamos ver no versículo 27, concluindo essa mensagem, algo interessante também. Mas isso era para que eles atentassem e vissem que ele é Deus. Ele estava dormindo ali cansado como homem, mas também era o Deus vivo ali encarnado. E tinha e tem poder sobre a sua criação, para fazer com que a chuva caia e que a chuva não caia. Tem poder para secar e para inundar. Ele tem poder para dar vida e vida eterna. Que o pecador e a pecadora possam olhar para a sua condição e ver que há um dia de prestação de contas, há um dia de juízo. E não espere para que o juízo venha, para que essa circunstância chegue à sua vida, em que você entre em desespero, em que você entre em pânico, e que o medo incontrolável ofusque a oportunidade de você ir a Cristo, com verdadeiro arrependimento e fé. No versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Que coisa maravilhosa. Os discípulos, como pessoas salvas, elas reconhecem a Deus, vê o milagre, mas reconhecem a Deus. As pessoas que não são salvas, elas olham muito para o milagre, para aquilo que foi executado, para aquilo que foi feito, e não propriamente para o Deus que faz o milagre. Elas ficam espantadas, ficam, como poderíamos dizer, maravilhadas com aquilo que está sendo feito, com o milagre que está sendo feito, mas não com Deus que faz o milagre. E todo discípulo fica alegre, fica regozijante pelo Deus que fez o milagre, porque ele está sendo glorificado. Porque mais do que o milagre é Deus. Deus é maior do que o seu próprio milagre. E o milagre, na verdade, é para apontar para Deus. Mas muitas pessoas, por não ser discípulas, não estarem salvas, não conhecerem a Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, elas não acreditam, não dão crédito a Deus por aquilo que Ele faz. As pessoas dizem nesse mundo, graças a Deus, obrigado a Deus, mas agradecem
porque Deus supriu a sua necessidade, porque Deus abasteceu o seu celeiro, porque Deus lhe deu saúde, mas não agradecem a Deus pelo que Deus é, verdadeiramente, mas simplesmente pelo que Deus fez, e somente aquilo, porque se Deus não tivesse feito, não haveria gratidão nenhuma da parte daquela pessoa. E aqui, nós vemos também algo interessante, que nesse texto aqui está escrito assim: aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Olha que interessante, aqui também uma observação, que aqueles homens que estavam ali com o Senhor, viram a Cristo como um homem. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque Jesus estava dormindo cansado, possivelmente. Mas eles não reconheceram que homem é esse, e era que Deus é este. Eles deveriam reconhecer ali, por caminhar com Cristo, que não era um mero homem, não era um homem, era o próprio Deus encarnado. Não era o homem que ordenou ao mar. Foi Deus, por meio de Cristo, que fez o mar se aquietar, que fez o vento calar, e se fez a grande bonança. É Deus que salva, não é o homem que salva, mas é Deus que salva pecadores. Deus veio sim, na pessoa do seu Filho como homem, para representar a humanidade caída em pecado, para substituir pecadores na cruz. Mas é Deus que salva, é Deus que decretou na eternidade o propósito de salvar pessoas, é Deus que fez todo o plano de salvação, é Deus que muda, regenera, transforma um coração de pedra num coração de carne, é Deus que faz o milagre da salvação, é Deus que chama o pecador, a pecadora, para que possa vir a Ele e lhe conhecer por meio do Senhor Jesus. É Deus que dá a vida eterna. É somente Deus que tem o poder de salvar. E aqueles homens não entenderam. Que homem é este? Eles deveriam pensar, que Deus maravilhoso é este, que está na pessoa do Filho, que está em Cristo, que faz todas as coisas se acalmarem, se aquietarem. Para os discípulos, a palavra que fica, os discípulos do Senhor Jesus, a palavra que fica é que temos que confiar sempre mais e mais, porque a Escritura diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, e importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, para os discípulos, aqueles que são salvos e aprendem com o Senhor Jesus, aprendem da sua palavra e obedecem aos mandamentos e fazem a sua vontade, para esses a fé, ela precisa ser alimentada, precisa ser cada vez ser renovada, precisa avançar na confiança. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 56, 3, disse assim: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. No dia que eu tiver medo, eu confiarei em Deus, eu confiarei no Senhor. Ele é a minha salvação, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Mas para as pessoas que não são discípulas, que não são salvas e não conhecem a Deus, que não foram ainda ao Filho, não tem como exercer esta fé. Elas podem exercer a fé em pessoas, confiando no braço da carne, em poder financeiro, e na sua saúde quando está boa, e se ela tem alguma âncora terrena para se segurar. Essas pessoas não têm a Cristo para confiar, não têm a Deus verdadeiramente para confiar, para poderem ter vida e salvação. Que o Senhor possa abençoar esta palavra, trazendo salvação e entendimento ao coração daquele que ouve. Que Deus possa abençoá-la e Deus possa salvar a sua vida. Deus possa tirar o medo, tirar o pânico, o descontrole que tem assolado a humanidade nos nossos dias, porque falta fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem fé no Salvador e Senhor Jesus Cristo não anda no pânico, anda na confiança,
certo que daquele que nos chamou, ele é poderoso para nos conduzir em vida. Como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre todas as nações. Aquele que confia no Senhor Jesus e é salvo e o segue, ele tem que andar com a alma quieta, descansada na presença de Deus, porque o Senhor continua sendo o Senhor, Criador, soberano sobre todas as coisas e sobre todos os acontecimentos deste mundo. Vamos orar.